Então, dentre as isomerias que nós já começamos, hoje a gente vai para a última, né, que é a isomeria ótica, que ela está relacionada com a isomeria, uma isomeria do tipo espacial, né? A gente viu a constitucional e vimos que na espacial existia a geométrica, que nós já estudamos, que acontece em sistemas fechados e em sistemas que têm duplas ligações. E no caso da isomeria ótica, a gente vai ver qual a condição para se ter isomeria e aprofundar no estudo dessa isomeria, né, da isomeria ótica. Então, dentre as isomerias apresentadas, dentre as constitucional e a espacial, na constitucional nós já vimos todas, e dentre a espacial, vimos a geométrica, e hoje vamos pontuar sobre a isomeria ótica. Então, aqui é só para a gente observar a organização dos 4 ligantes desse carbono, quando ele está fazendo 4 ligações. São hidrogênios, né, os ligantes, como a gente até pontuou, que quando o carbono está fazendo 4 ligações, espacialmente, esses ligantes desse carbono, eles não estão próximos um do outro. Eles se organizam de uma maneira que eles fiquem o mais afastado possível um do outro, para diminuir essa repulsão das ligações. Então, a gente observa ó, que existe 2 ligantes que estão no plano é como se fosse no mesmo eixo, né? E dentre esse plano de simetria, vai existir um que está para frente, que nesse caso aqui seria esse H, e um que vai estar para trás. E aí a gente até comentou, né? Como é que a gente vai representar isso no papel? Então, quando tinha a cunha cheia, que é aquela ligação bem escura, significa que eu estou falando de um ligante que no espaço ele está para frente. E quando ele está tracejado, significa que aquele ligante, aquele carbono, está para trás. Aí aqui é só mostrando, né, o movimento, o giro. Então, eles vão se organizando dessa maneira espacialmente. Então, a gente observa ali nitidamente os 4 tipos de ligações que acontecem nesse carbono e como eles se organizam no espaço. A isomeria ótica acontece, é um tipo de isomeria espacial, e ela acontece em moléculas quirais. E a gente vai ver a definição do que é uma molécula quiral. O termo quiral se refere à ausência de simetria, ou seja, é uma molécula que ela tem assimetria, ela é uma molécula assimétrica. A gente consegue relacionar isso quando um carbono tem 4 ligantes diferentes. Não é só essa condição, tá? Existem outras condições que a gente vai ver que a molécula ela tem até carbonos com 4 ligantes diferentes, mas num conjunto geral da molécula ela tem simetria. E se ela tem simetria, ela não vai ter isomeria ótica. Então, de forma geral, a gente identifica uma molécula como sendo quiral, quando a gente tem um carbono que ele apresenta 4 ligantes diferentes. Então, nesse primeiro caso aqui, isso aqui é uma molécula não quiral. Essa é uma molécula aquiral. Pois, ó, ela tem simetria. Esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Basta ter 2 partes iguais. Aqui a gente observou que todos os lados são iguais, todos os ligantes são iguais. Mas bastava apresentar 2 ligantes iguais que ele tem simetria, tá? Então, não associar em geral aos 4 ligantes ter que ser iguais, tá? Se tiver 2 ligantes iguais, já é uma molécula que tem simetria, vai ter um lado igual ao outro. Nesse caso aqui, nós temos um carbono quiral, esse carbono é quiral, pois os seus 4 ligantes são diferentes. Esse representa um hidrogênio, esse um bromo, esse um flúor e esse um iodo. 4 ligantes diferentes. Então, esse é um carbono quiral, logo vai existir a isomeria ótica nessa molécula. Vai ter isomeria ótica. Nesse caso aqui, não tem isomeria ótica. Tá? Então, para que se tenha isomeria ótica, é importante que tenha uma molécula quiral, uma molécula assimétrica. Um objeto quiral não é idêntico à sua imagem especular. A imagem e o objeto não são superponíveis. Como assim? Nossa mão é uma representação de um objeto quiral, nossa mão. Quando você coloca no espelho a sua mão,
Quando você coloca no espelho a sua mão, por exemplo, ali ele está representando a mão direita, né? Ó, quando eu coloco a minha mão direita no espelho, o que eu vejo é a mão esquerda. E elas são superponíveis por quê? Porque considerando o mesmo eixo, quando a gente sobrepõe as duas mãos, o encaixe não é perfeito. Se você encaixar as suas duas mãos considerando o mesmo eixo, você vai ver que os polegares, eles vão ficar em posições diferentes espacialmente. Então, não é a mesma molécula. São moléculas que espacialmente elas se organizam de forma diferente. No caso, nossa mão ela é uma representação de um objeto quiral. Porque quando eu tenho aqui a mão direita, e se eu for espelhar a minha mão, eu vou ver a mão esquerda. E elas são superponíveis porque quando nós colocamos uma sobre a outra, percebemos que os polegares não se encaixam da mesma maneira. Então, ó, considerando que elas estão na mesma posição, fazendo essa sobreposição, observe que os polegares não ficam na mesma posição. Então, espacialmente, nossas mãos, elas são duas coisas diferentes, são objetos quirais. Então, quando você vê sua mão direita em um espelho, a imagem que você vê no espelho é a mão esquerda. Porém, nossas mãos esquerda e direita não são idênticas, pois elas não são superponíveis, por isso seria um objeto quiral. Quando a gente faz essa sobreposição, o encaixe não é perfeito, então não é a mesma coisa. Nós temos aqui duas moléculas e essa representa uma molécula e essa é o seu espelho, que não é a mesma molécula. A imagem dela é o espelho, mas ela representa uma outra molécula. Porque quando a gente faz a sobreposição, ó, observe, o eixo amarelo ficou igual, o eixo do bromo ficou na mesma posição, porém o encaixe entre hidrogênio e flúor não ficaram na mesma posição. Então, espacialmente são moléculas diferentes. Não é a mesma molécula, são moléculas diferentes. Nesse outro caso aqui, que é um caso de uma molécula não quiral, que é uma molécula aquiral, no caso, né, não vai ter isomeria ótica, porque todos os encaixes vai dar o choque do mesmo elemento químico. Então, nesse caso aqui, por isso que não tem isomeria ótica. Aí você fala, ah, mas é o espelho. Mas se a gente sobrepõe as duas, a gente vai ver que todos os encaixes deu o mesmo ligante na mesma posição. Então, é por isso que essa molécula não quiral não vai ter isomeria ótica, essa isomeria no espaço, tá? Ó, então, tem essa molécula, ela é uma molécula quiral. Observe que seus 4 ligantes, cada cor representa um ligante diferente, né? Não especificou qual é, mas está identificando que são coisas diferentes. E aí, ó, essa imagem ela gera o seu espelho, que elas não são idênticas, ó. Então, quando traz a transposição de uma sobre a outra, que vai acontecer agora, ó, tem o giro aí vai colocar uma sobre a outra. Aí, ó, onde está piscando é onde o encaixe não foi igual. Então, os verdes deram iguais, os verdezinhos deram iguais, o amarelo também, mas observe que o encaixe do branco na outra molécula foi na partezinha vermelha. A mesma coisa com a parte branca que foi na outra, no vermelho da outra. Bem, então, quando nós temos uma molécula que é quiral, ela sempre vai ter o seu enantiômero, que é o quê? É justamente uma molécula que é o seu espelho, que elas não são iguais. Então, eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, o butan 2-ol. O butan 2-ol tem essa representação, né, estrutural. E nós vamos ver que ele tem carbono quiral. Esse carbono ele é quiral por quê? Porque ele tem um ligante que é um H, ele tem um ligante que é um OH, ele tem um ligante que é o CH2CH3 e o seu outro ligante é um CH3. Então, esses 4 ligantes, onde tem esse asterisco, indica que é um carbono quiral. Então, se existe um carbono quiral, sempre ter a sua estrutura e vai ter a sua outra estrutura, que é o espelho, sua imagem especular. Mas antes disso, ó, vamos observar. Aqui nós temos um carbono que tem um CH3. Esse carbono é quiral? Não, porque ele tem esse lado, seria esse ligante todo aqui ligado a esse carbono, mas ele tem 3 hidrogênios, que esses 3 hidrogênios têm simetria, né? Então, como eu falei para vocês, se 2 ligantes já forem iguais, então
aquele carbono específico, ele não é quiral. Nesse caso aqui, como nós temos um carbono quiral, a molécula vai ser quiral, logo vai ter isomeria ótica. Então, se existe uma estrutura, vai existir o seu espelho, como o seu enantiômero. Então, qual seria o espelho dessa estrutura? O espelho seria realmente um espelho. Você vai traçar ali, vamos espelhar essa. Então, seria CH3, CH2, C, H, o CH3 e o OH. Então, esses dois são os pares enantioméricos, são os dois enantiômeros, tá? Então, existir uma estrutura, vai existir o seu espelho se houver um carbono quiral. Nesse outro caso, eu trago dois enantiômeros, onde eu tenho uma molécula que tem um carbono quiral e existe a outra possibilidade de estrutura, é o seu espelho, que é o seu outro enantiômero. O 2-bromo-pentano tem centro quiral? Tem carbono quiral? Se sim, escreva as estruturas tridimensionais para cada enantiômero. E aí a gente vai aqui representar como que seria o 2-bromo-pentano. Então, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 2 tem um bromo, Br. E Sol. Então, a gente vai completar agora com os hidrogênios. H3, H, H2, H2, H3. Agora a gente vai analisar esses carbonos para saber se algum deles é quiral. Quando eu analiso esse primeiro carbono, ele tem 3 hidrogênios, então tem simetria, porque tem 3 ligantes iguais. Analisando esse outro carbono, ele tem um bromo, ele tem esse grupo, que é um CH3, ele tem esse grupo, que é um CH2, CH2, CH3, e tem um hidrogênio, que a gente espacialmente pode botar lá para cima, né? Então, os seus 4 ligantes são diferentes. Então, esse carbono aqui é quiral. Esse carbono é quiral. Uma molécula pode ter 2 carbonos quirais? Pode. Mas eu não vou mostrar agora, vou deixar mais para frente. Mas pode existir uma molécula que ela não tem só um carbono quiral, que ela tem mais de um. Nesse caso aqui, ó, esse carbono é quiral? Não, porque ele tem 2 hidrogênios, que são 2 ligantes iguais. O mesmo se repete para esse 2CH2. E para finalizar, esse CH3 não é quiral, porque ele tem 3 hidrogênios, que são 3 ligantes iguais. Então, para que seja quiral, é um carbono tendo 4 ligantes diferentes. Então, a gente viu que tem sim um carbono quiral. Agora, a gente vai escrever as estruturas para os 2 enantiômeros. Então, vai existir essa possibilidade de estrutura. Vou botar aqui que é o C, o H aqui para cima, o bromo, o CH2, CH2, CH3. E se existe essa estrutura, vai existir o quê? O seu enantiômero, o seu espelho. É você pegar e espelhar esse desenho, né? O espelho disso é eu botar o CH3, CH2, CH2, CH, CH3, Br. Pronto, então nós temos as duas estruturas. Essa é uma estrutura, esse é um dos enantiômeros e esse é o segundo enantiômero. Temos as duas estruturas representando o par enantiomérico. Quais das moléculas abaixo possuem centros quirais? Então tem um nome e nós vamos aqui desenhar para saber qual dessas vai ter centro quiral e se vai ter isomeria ótica. Se tiver isomeria ótica, a gente vai ter que desenhar as estruturas possíveis, né? Espacialmente para existir. Que espacialmente vai existir. O propan 2-ol, 3 carbonos, 1, 2, 3. Tem um OH, porque aqui representa um álcool. O álcool tem uma hidroxila no carbono 2, que é um OH. E vamos completar com os hidrogênios. Aqui vai ficar H e aqui vai ficar H3. Esse carbono aqui não é quiral, pois ele tem 3 ligantes iguais. Esse do meio poderia ser, mas a gente vai observar que tem um OH, tem um H, que eu posso botar aqui para baixo, mas para um lado e para o outro é CH3, onde os dois ligantes são iguais.
Então, esse caso aqui, ó, não tem centro quiral. Não tem centro quiral. Logo, não vai ter isomeria ótica. Não tem. Então, tem isomeria ótica. Agora, o 2-clorobutano. 2-clorobutano. 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. No carbono 2 tem um cloro. E vamos completar com os hidrogênios. CH3, H, H2, H3. Esse primeiro carbono não tem, porque tem 3 hidrogênios. Esse tem 3 hidrogênios também. Esse tem 2, não tem. Vamos avaliar esse. Esse carbono, ele tem um CH3, tem um cloro, tem um H, que nós podemos botar ali para baixo, né? Um H, e temos um CH2, CH3. Então, aqui existe sim um carbono quiral. Então, se existe essa possibilidade de estrutura, vai existir o seu enantiômero, que é o seu espelho. O seu espelho é essa possibilidade. CH2, CH, CH3, Cl. Então, esse seria o seu enantiômero. Agora, para 1-cloro, 2-metilbutano. 1-cloro, 2-metilbutano. Cadeia principal, butano. 1, 2, 3, 4. No carbono 1 tem um cloro. E no carbono 2 tem um metil, CH3. E vou completar com o hidrogênio. Então, aqui vai ficar H2. Esse H que nós já colocamos para cá. H2, H3. Tem carbono quiral? Tem. Esse aqui não é quiral, pois tem 2 hidrogênios, então tem 2 ligantes iguais. Então, não tem isomeria. Esse carbono não é quiral. Mas analisando esse outro carbono, que tem o CH3, ele tem um CH3, ele tem um CH2Cl, que é diferente de um CH2CH3. É diferente, são ligantes diferentes. E tem um H. Logo, esse carbono aqui, ó, quiral. Esse carbono é quiral, pois seus 4 ligantes são diferentes. Então, ele vai ter a isomeria ótica. A molécula é quiral. Então, se existe essa possibilidade de estrutura, vai existir espacialmente a outra representação, que é o seu espelho. Então, você vai realmente desenhar um espelho. CH3, CH2, C, CH3, H para baixo, e aqui CH2, Cl. Então, se existir uma das estruturas, vai existir sempre o seu espelho, vai ter sempre o seu enantiômero. Esses enantiômeros, que é uma molécula e a outra ser o seu espelho, que são os pares enantioméricos, eles possuem propriedades físicas idênticas. Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, índice de refração. Por isso, uma mistura de enantiômeros é muito difícil de ser separada. Então, para conseguir se separar, ter essa resolução, ela só é feita utilizando métodos bem específicos, que podem ser métodos químicos ou métodos biológicos. No nosso estudo de nomenclatura, se nós formos dar o nome dessa substância, as duas vão ter o mesmo nome, certo? Seria, tem um iodo, tem um flu, tem um bromo. Então, seria bromo, por ordem alfabética, bromo, flu, iodo, um carbono, met, ligação simples an. Então, essas duas representações têm o mesmo nome, bromo, flu, iodo, metano. Lembra que quando nós estávamos falando da outra isomeria espacial, que também acontecia com as duplas, elas tinham o mesmo nome, mas a gente usava o cis ou trans, ou E ou Z para fazer essa distinção. Então, algo também vai ter que ser feito aqui, porque as duas, que é daquela forma geral, têm o mesmo nome, bromo, flu, iodo, metano. Então, nesse caso, nós vamos usar um sistema RS. Esse sistema RS foi adicionado para saber se eu estou falando de qual dos dois enantiômeros, se o que está organizado dessa maneira ou se o que está organizado dessa maneira, porque espacialmente as duas não são iguais. Então, eu preciso dizer se eu estou falando da estrutura que seria o R ou da estrutura que seria o S.
Esses termos ele vêm de rectus e de sinister, que significa o R direito e o S esquerdo. Eu não vou aprofundar ainda quando que vai ser R ou S, porque nós precisamos entender ainda a questão da prioridade. Então, nós vamos dar continuidade na nomenclatura na aula que vem, mas hoje a gente vai dar só uma iniciada, tá? Então, por exemplo, aqui, nós temos um carbono quiral, esse carbono é quiral, pois seus 4 ligantes são diferentes. Então, vai ter isomeria ótica. Então, se existe essa estrutura, existe espacialmente a molécula que é o seu espelho. A molécula que é seu espelho também existe no espaço, que é o seu enantiômero. Mas antes da gente adentrar na questão de nomenclatura, a gente tem que entender como que se dá esse processo de início para o nome. Então, a gente vai atribuir a prioridade dos ligantes do carbono quiral com base no número atômico dos ligantes do carbono quiral. Então, nós temos aqui um hidrogênio, um iodo, um flúor e um bromo. E a gente vai precisar dizer quem é prioridade com base no número atômico. E aí você vai descobrir aonde o número atômico está na tabela periódica, em algumas questões ele pode trazer, mas caso não tenha, você tem uma tabela que te dá essa informação. Então, aqui trazendo esses dados, o número atômico do hidrogênio é 1, do flúor é 9, do bromo 35 e do iodo 53. Quem tem maior número atômico é prioridade 1. Então, esse é prioridade 1. O bromo é prioridade 2. O flúor é prioridade 3 e o hidrogênio é prioridade 4. Então, nós vamos aqui, ó. Iodo é 1. Iodo tem prioridade 1. O bromo tem prioridade 2. O flúor tem prioridade 3. E o hidrogênio tem prioridade 4. Então, seria essa ideia inicial para a gente adentrar na nomenclatura. Saber as prioridades dos ligantes ligados àquele carbono quiral. Com base nos substituintes apresentados abaixo, considerando que os mesmos estejam ligados a um carbono quiral, atribua a ordem de prioridade de cada ligante. Considere os números atômicos abaixo. Então, nessa exercício aqui, né, está pontuando apontando que um carbono é quiral. Então, se ele é quiral, é porque ele tem ligantes diferentes, que são esses 4 ligantes aí que foi apresentado. Um H, um OH, um CH2OH e um CH3. Bem, como é que você vai dar a prioridade? Você vai olhar para a mesma ideia lá de cis-trans, de EZ, né? Que a gente precisava saber quem seria a prioridade naquelas ligações. Então, a mesma ideia aqui. Você vai olhar para o primeiro ligante de cada um. Então, esse é o primeiro ligante. Esse é o primeiro ligante que está ligado diretamente ao carbono. Esse aqui e esse aqui. Aí você vai avaliá-los para saber o número para saber a prioridade. Analisando carbono, oxigênio e hidrogênio. Quem tem maior número atômico entre esses primeiros 4 ligantes? Quem tem maior número atômico é o oxigênio. É o oxigênio. Então, esse grupo aqui vai ter prioridade 1. Prioridade 1. Porque quando eu comparo hidrogênio, carbono e oxigênio, o oxigênio ganha porque tem número atômico 8. Então, o grupo OH vai ter prioridade 1 em razão do oxigênio que ganhou. Não é somando os números atômicos, tá? Não se soma os números atômicos do grupo todo. Você olha o primeiro ligante e, em caso de empate, você vai para um segundo ligante, que é o que vai acontecer aqui nesse caso. Deixa eu só abrir aqui essa estrutura para que vocês percebam. Então, aqui inicialmente nós tínhamos 3 hidrogênios. Aqui 3 hidrogênios, aqui mais um hidrogênio e aqui outro. E esse outro era um CH2, HH. E o OH que ele está ligado a esse carbono. Analisando o carbono, empatou. Esse C empata com esse C. Aí, o que, que você deve fazer? Olhar um segundo ligante que possa desempatar. Quando eu olho para esse ligante, que é um CH3, ele tem 3 hidrogênios, que todos têm número atômico 1. Quando eu olho para esse segundo ligante, ele tem 2 hidrogênios, mas ligado a ele tem um O, que o O tem número atômico 8. Então, esse grupo ganha em relação ao outro pela ligação com o oxigênio.
Esse só está ligado a hidrogênio, que tem número atômico 1. Então, o grupo 2, a prioridade 2 é esse aqui é a prioridade 3, e o hidrogênio vai ser a prioridade 4. Então, só lembrando que se existe essa molécula que é que a gente representou aí, que é o CH, quando existir uma molécula quiral, vai existir sempre CH2OH. Vai existir sempre o seu enantiômero. Então, existe uma possibilidade e existe a outra possibilidade, que é o seu espelho. O que é o espelho é realmente desenhar um espelho disso. Ó. O H, C, H, CH3 e o CH2OH. Se a gente for sobrepor as duas, a gente vai ver que os encaixes de 2 dá igual, mas 2 não dão iguais. O OH vai ficar chocando com o CH3 nos dois casos, né? Então, por isso que são moléculas espacialmente diferentes. Então, por hoje é só. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.